tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp, pelo 973350038, mais uma vez o número aqui, 973350038, e vamos aqui à apresentação das nossas convidadas de hoje, quarta-feira, sempre o nosso espaço aqui voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Lorena Soares com a gente, ela é biomédica esteta, especialista em ortomolecular e em reprodução humana. Ela é criadora de um método próprio de aplicação de fios absorvíveis. Tudo bem, doutora Lorena? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a quem está nos assistindo. É isso mesmo. Sou biomédica. A gente pode resumir especialista em saúde estética, né? É um composto grande aí. Eu adoro falar de qualquer tema que tenha a saúde que gere a estética. Então, especialista em saúde estética, doutora Lorena Soares. Também com a gente, Regina Oliveira, ela é coordenadora de revisão de Braille da Fundação Dorina Nu e o Para Cegos. Tudo bem, Regina? Como vai? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Boa tarde, doutora Lorena. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, especialista em bucomaxilofacial, harmonização orofacial, e ela é criadora também de uma técnica própria de preenchimento labial chamada Alelips. Tudo bem, doutora Alessandra? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e obrigada por estar nessa oportunidade de falar sobre saúde. Obrigado pela presença. E fechando aqui esse time de mulheres para a nossa conversa de hoje, Débora Lestinge, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, obesidade e emagrecimento. Tudo bem, Débora? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer imenso estar aqui e também gosto muito de falar sobre saúde. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, saúde, ganho de peso nessa pandemia. Pandemia é o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos ao tema aqui. O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, emitiu um alerta de que a pandemia do coronavírus não está nem perto do fim e que é um erro tratar a variante Ômicron como uma doença leve, pois ela vem causando milhares de internações e mortes em todo o mundo. O Brasil, mesmo enfrentando grande falta de testes, registrou ontem o recorde de 132.254 novos casos em apenas 24 horas, elevando a média móvel para 83.630. É a maior marca até aqui, superando o pico de junho do ano passado. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi positiva, mais 575%. Eu começo com você, doutora Lorena. O que a gente pode esperar dos líderes globais nesse momento? Afinal de contas, o crescimento vertiginoso da Omicron não é só no Brasil, os principais países da Europa também estão enfrentando o mesmo problema? Então, eu acho que desde o início a gente tem essa consciência que tanto o vírus, né, quanto o vírus do coronavírus, quando outros doenças oportunistas, elas tendem a estar frequentes, cada dia mais frequentes na nossa vida, né? Eu acho que o que é a grande lição, eu como profissional da saúde falaria sobre isso, a lição é que nós temos que estar preparados. E estar preparado não é só agir mediante uma crise, né? Usar máscara, né? Com certeza, a vacina, tudo. É preparar o nosso organismo, porque o nosso corpo, a nutricionista pode confirmar, na nossa dentista também, né? Ele tem ações fisiológicas, ele tem processos dos quais ele se prepara. Então, as pessoas elas não tiveram consciência ainda de que o corpo é a nossa principal defesa. E, para isso, ele necessita que nós tenhamos consciência do que a gente ingere, consciência do exercício físico, a consciência do cuidado com si. Por quê? A chamada, o alerta é que nós estamos vulneráveis a um oportunista, estamos sendo oportunistas, a um inimigo invisível. A gente não tem consciência onde ele está. Por mais que nos cuidemos,
por mais que tomemos a vacina, como a gente tem percebido, por mais que a gente faça a coisa certa, esse vírus pode pegar você em qual dia? Naquele dia que seu corpo está desprotegido. Então, eu falo que são agentes oportunistas, porque que no mesmo ambiente, nós cinco podemos estar no mesmo ambiente, você pode estar com um vírus, eu não estar, e eu sair sem ilesa disso, porque a Débora ou a Alessandra pegar. Significa que o corpo, né, ele está despreparado. Então, para mim, nesse tema, aproveitei que tem grandes profissionais aqui que também vão debater esse tema, é que o nosso corpo é o principal cuidado. Então, ao acordar e ao dormir, a gente precisa levantar a guarda, nos preparar. Porque no resto, né, nós dependemos de política, nós dependemos de teste, nós dependemos de material, nós dependemos de outra coisa. Qual que é a única coisa que depende exclusivamente da gente? Nosso preparo para isso. Então, esse vírus, como outros vírus, como outras doenças, vieram para ficar. E a partir do momento que a gente ter essa consciência, a gente vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Essa é a minha visão, né? Então, acho que nós, como indivíduos, deveríamos acordar conscientes que pode passar o vírus, mas vai vir outro, né? São as variações, vai vir outra doença. E a gente tem que estar preparado. Regina Oliveira, a gente segue esse raciocínio da Lorena todos os dias, a gente bate aqui nessa tecla, nessa mesma toada, nesse mesmo sentido. Da mesma forma como o Tedros Adhanom lá na OMS fala em testar, aqui a gente está nessa toada, falar e falar, né? Não nos cansamos disso, todos os dias, Regina. Eu acho que tem que falar mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande, não só dos governantes, mas das próprias pessoas, né, de se preocuparem consigo, como bem pontuou a doutora Lorena, mas se preocuparem também com o próximo. E eu acho que a gente tem que pensar que realmente nós estamos num momento muito difícil e, né, temos que nos cuidar. E, assim, queria levar um pouquinho para a questão, né, das pessoas com deficiência, e a gente pensar, nós não conhecemos ainda as consequências, né, dos efeitos desse vírus, do efeito da Covid-19. Então, acho que a gente vai levar alguns anos para entender o que vai acontecer com as pessoas após terem sido infectadas e terem desenvolvido a doença. E para as pessoas com deficiência, isso acaba sendo um problema, as pessoas com deficiência visual, um problema um tanto mais sério, porque outro dia um amigo comentou, um amigo que está com Covid, mas, puxa, eu estou muito chateado, eu perdi 2 sentidos, eu estou sem olfato, estou sem paladar. E eu falei, agora imagine você, né, a gente, uma pessoa com deficiência, eu já tive Covid em 2020, e eu fiquei sem 3 sentidos, porque a visão eu já não tenho, e sem o olfato e sem o tato, isso foi muito mais complicado, né, porque nós dependemos do tato, sem o olfato e sem o paladar, nós ficamos dependendo apenas do tato e da audição. E isso é muito complicado, né? A gente, é uma questão de segurança, é uma questão de bem-estar, né? Você está comendo alguma coisa que você não está vendo, que você não está sentindo o gosto, que você não está sentindo o cheiro, né? Então, isso é muito complicado. Então, é uma consequência muito séria, né, do coronavírus, é a perda do olfato e do paladar. E isso é sério para todas as pessoas, né? Então, a gente pensar nessas consequências todas e a gente poder se defender e defender o nosso próximo, né? Tanto da doença, dos efeitos os mais sérios, né? A morte, a internação e tudo mais, e das sequelas do coronavírus. Doutora Alessandra Aldani, sua observação sobre esse tema, qual é o papel dos líderes globais, a responsabilidade de cada um nesse momento? Também creio, Mauro, que é um problema global. Só os líderes não resolvem, né? É um problema global. Temos que todos estar à frente. Embora essa variante Omicron, ela tem vários estudos que ela infecta mais a parte superior, ela não dá tantos problemas pulmonares graves como as outras variantes, ela tem que estar atenta, ela também tem que ser vista, porque os casos aumentaram demais. As pessoas têm que ter consciência, sim, como as outras colegas disseram. O que acontece é que eu sempre falo, né? A saúde começa pela boca. Então, alimentação é o principal, né? Para o corpo estar saudável, para que não tenhamos outros tipos de problemas, porque, assim, estamos preocupados com a Covid, mas tem outras doenças, tem hepatite,
Nós temos doenças de obesidade, as pessoas que não controlam alimentação, algum problema hormonal, tem pessoas com problemas psicológicos, né, ficando em casa, tudo isso que trouxe essa pandemia, esses tipos de doenças e problemas para nós, estresse. Então, vamos cuidar primeiro da saúde, vamos nos colocar na frente. Como ela disse, os problemas de pessoas que têm deficiências visuais, eu fico imaginando agora, sem 3 sentidos, deve ser bem complicado, bem complicado. Então, a visão é cuide do seu próximo também, não pensa só em si. Porque os jovens, eles saem, não só os jovens, mas hoje está tendo essa liberação que as pessoas têm que ter, mas com consciência. Então, o que falta também é a parte administrativa, global e consciência. Essa é a minha opinião. Débora Lestinge, a sua avaliação em relação à consciência, a preocupação das pessoas com sua própria nutrição, sua própria alimentação, como forma de estar bem, né, para combater o vírus, e se pegar a doença, de sair bem dela, né? Bom, perfeito. A grande questão é que a maioria das pessoas, elas pensam sempre em resolução, né? Elas nunca pensam em como estar bem para que o desfecho não seja ruim, né? Então, a gente viu aí durante a pandemia os desfechos muito preocupantes em relação aos indivíduos que já têm doenças crônicas relacionadas à própria obesidade ou hábitos ruins ou próprio sedentarismo, né? E quando as pessoas elas contraem a doença, a maioria das pessoas elas querem, o que eu tomo, né? Eu tomo alguma vitamina? O que eu como? Porque o que faz bem para eu me recuperar agora? Mas no momento que contraiu a doença, a gente já não tem mais nenhum papel agudo da alimentação. A gente não tem essa ação instantânea de algum alimento ou algum nutriente. O que a gente vai precisar é ter todo um processo aí de prevenção, o que achei, inclusive, que careceu bastante em relação às autoridades. A gente precisava ter políticas públicas ou até atitudes, né, de orientação da população para que a gente não tivesse um aumento da obesidade durante um período de confinamento. Então, a gente teve um agravamento muito grande das doenças crônicas durante esse período de isolamento, tanto pela redução de atividade física, né, drástica, então coisas básicas que a gente fazia no dia, como ir ao mercado, ir ao metrô, andar do carro no estacionamento até a empresa, isso a gente reduziu drasticamente. E, principalmente, a gente também aumentou o consumo calórico, porque os deliveries, né, hoje em dia, aumentaram demais a capacidade e a tecnologia, então a gente teve uma disponibilidade de comida e comidas com uma péssima qualidade, inclusive, muito disponíveis, né, muito fáceis, e a própria disponibilidade em casa. Então, como a maioria das pessoas ficou com uma questão muito relacionada ao comportamento, ao psicológico, que ficou bastante afetado, elas acabaram tendo algo muito vulnerável ali, que era a própria comida extremamente disponível. Então, o que falta é justamente as pessoas terem a consciência de que as coisas não acontecem de forma emergencial, falando em nutrição. A gente fala principalmente na prevenção e uma construção, né, todo um contexto de perfil de alimentação que vai combinar, que vai congruir ali num perfil específico de indivíduo. Então, a gente precisa... A palavra é hábito, né? É hábito. A gente precisa justamente de hábitos construídos para que isso, sim, trabalhe com o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, por exemplo, a gente vai ter algo bem longo, né? É um sistema extremamente complexo. A gente não vai ter uma tomada de uma vitamina, o uso de um suplemento que vai agir ali agudamente no momento que a gente contraiu a infecção, né? Agora, durante o período de Covid, aí a gente vai precisar do quê? Uma bela de uma alimentação para que, pelo menos, ali durante o período de isolamento e período de repouso, a gente dê o mínimo de suporte ali para o corpo, uma boa hidratação, uma alimentação saudável, né? Legumes, verduras, uma boa variedade de vegetais, auxilia, mas você não vai ter algo que vai te tirar daquela situação, certo? Muito bem, 12h15 agora, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e você também nos vê por imagens das redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. O nosso próximo assunto por aqui
No dia 4 de janeiro foi comemorado o Dia Mundial do Braille, e mesmo quase 200 anos após a sua criação, o Braille continua sendo o único método de alfabetização para crianças nascidas cegas. Nesse tempo todo, a tecnologia avançou e permitiu a criação de diversos recursos de acessibilidade, ampliando o horizonte das pessoas com deficiência, só que nenhum deles, seja a audiodescrição ou os softwares que permitem a leitura de e-mail, por exemplo, substitui o sistema Braille, né? Regina, o Braille é acessível a todos os deficientes visuais no Brasil? Como é que isso é verificado? Como é que isso é calculado no dia a dia? Será que tem gente que não tem acesso ao Braille do deficiente visual? Só explicando, o Braille ele é o sistema natural de escrita e leitura das pessoas cegas. Então, não existe outra maneira de alfabetizar uma criança que nasce cega ou que perde a visão nos primeiros anos de vida, a não ser por meio do Braille. A gente tem, sim, o Brasil tem um histórico bastante rico com relação ao Braille, foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema lá em 1850. Ele já foi trazido para o Brasil por um jovem cego que tinha perdido a visão e que foi estudar na França, e lá ele teve contato com o sistema Braille. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele teve acesso, por meio de amigos, ao imperador Dom Pedro II, e o imperador, que era um visionário, né, foi bastante sensível e criou a primeira escola para crianças cegas da América Latina, que hoje é o Instituto Benjamin Constant. E o Braille, né, vem sendo difundido desde essa época, aqui em São Paulo. Então, até 1946, o Braille ficava mais ou menos restrito às crianças que estudavam nas escolas especializadas, que era a única maneira de elas estudarem. Mas, em 1946, a professora Dorina Noel, juntamente com um grupo de amigos, iniciou a produção de livros em Braille aqui em São Paulo, e esses livros passaram a ser distribuídos por todo o Brasil. Hoje a gente tem a produção dos livros didáticos, né, do Programa Nacional do Livro e Material Didático, que são distribuídos para todos os alunos que enxergam, então eles são distribuídos também em Braille para crianças cegas, né, e a Fundação Dorina é uma das organizações que produz esses livros, né. Então o Braille, ele está acessível. É lógico que ainda a gente precisa desse grande estímulo, porque as pessoas pensam que, de fato, as tecnologias vieram substituir o Braille, quando não é assim. As pessoas que enxergam continuam em contato com a escrita e com a leitura, né, mesmo se utilizando de computadores, de tablets, de smartphones, né, e as pessoas cegas, a única maneira que elas têm, de fato, de ler é por meio do Braille. Então, essas tecnologias, elas devem ser vistas como aliadas, né, como impulsionadoras do Braille, e não como suas substitutas. Então, a gente precisa, sim, acompanhar a evolução da tecnologia, que permite, por meio de impressoras, a produção mais rápida e melhor de livros em Braille, por meio de displays, por exemplo, uma linha Braille, né? Então, em vez de ter um material impresso, a pessoa pode ter acesso à leitura do Braille, ela pode armazenar esses textos armazenados num cartão de memória, ou pode ler direto da tela do computador, né? Então, isso é muito importante. Pois não. Agora, essas novas tecnologias não substituem o Braille, mas são complementares, né? Tem trazido um bom resultado para o deficiente visual, não? Com certeza, eu não estaria falando com vocês aqui nesse momento se eu não me utilizasse, né, de um smartphone, se eu não tivesse um leitor de tela que vai me passando todas as informações, tudo que vai aparecendo na tela, né? Com certeza, tudo isso é muito importante, mas a gente não deve esquecer, porque que a única maneira de uma criança cega aprender ortografia, aprender simbologia de matemática, química, física, fonética, música, informática, a única maneira que ela tem é por meio do Braille. Então, a gente deve ter um incentivo por parte do governo, por parte dos pais, dos professores, para que essas crianças possam se utilizar do Braille, para que mais tarde elas possam, então, fazer uma opção. Se ao invés de ler um livro em Braille, elas quiserem ouvir um livro falado, ou ouvir um livro digitalizado, que elas possam fazer isso, mas já estando, tendo tido a sua educação da maneira correta, e a única maneira de se educar, de fato, uma criança cega é por meio do Braille, porque existem estudos que mostram, né, que
a parte do cérebro que você ativa lendo em braille é a mesma que você ativa com a visão. Então, isso é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual da criança com deficiência visual. Qual é o tamanho no Brasil da população que tem algum grau de deficiência visual hoje, Regina Oliveira? Olha, a gente teria, assim, em termos de, assim, de deficiência visual, né, que englobaria as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão, pelo censo ainda de 2010, a gente teria em torno de 6 milhões. Desses 6 milhões, né, 500 mil, pelo menos, seriam pessoas totalmente cegas. Então, seriam as pessoas que têm baixa visão, né, que têm uma deficiência visual severa, né, que impõe alguns limites, e pessoas que são totalmente cegas, em torno de 500 mil. Agora, existe, para o dia a dia de vocês, muito trabalho ainda a ser feito, né? Porque a gente percebe problemas na acessibilidade. Por exemplo, você vai até um elevador, aí tem lá no painel do elevador os botões com o sistema Braille, mas o acesso ao elevador, o piso tátil, aquele caminho que o deficiente visual tem que fazer para chegar até o elevador, é tudo comprometido, né? Então, você vai num restaurante, você tem lá o cardápio Braille, mas o acesso ao restaurante também, o piso tátil, que é o fundamental, né? Para quem se utiliza ali não sei se é o termo correto, é a bengala, né? Para poder se encontrar ali no espaço, né? A gente tem tido uma evolução nesse sentido, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala em acessibilidade em todos os sentidos, né, em termos de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade, né, com relação à parte cultural, seja por meio de audiodescrição, por meio do Braille, né, de outros meios, e essa questão, sim, do piso tátil, ela é muito importante. Então, a gente pensar, né, no todo, nesse atendimento de todas as necessidades, né, das pessoas, e a gente, importante, né, que as empresas, que elas se conscientizem, né, de que elas precisam cumprir. O Brasil é bastante rico em termos de legislação voltada para pessoas com deficiência, mas o cumprimento dessa legislação nem sempre é fiscalizado, né, então é uma luta constante, é uma luta de cada dia, né, e nesse sentido a Fundação Dorina tem um papel bastante importante, porque ela oferece, né, para as empresas as possibilidades, né, de adaptação dos espaços, de orientação de todas as pessoas, que é o mesmo que acontece nas escolas, né? Se fala na educação inclusiva, mas, na verdade, não basta apenas a criança ter direito à matrícula numa escola. A escola, toda a comunidade escolar, os professores, os gestores, né, todos, desde a entrada, né, desde a portaria, a escola toda tem que estar acessível às pessoas com deficiência, seja com deficiência visual, auditiva, deficiência física, intelectual. Então, é um trabalho muito grande, né, que a gente ainda tem que enfrentar. Isso no Brasil todo, na atuação da Fundação Dorina Noio, é no país inteiro. A Fundação, ela atende, com relação à distribuição de livros, à preparação de professores e tudo mais, a Fundação atende a todo o Brasil. E também, né, na questão assim, de oferecimento de acessibilidade, né, desde que as pessoas nos consultem, a gente pode verificar a possibilidade de atender aí em cada cantinho do Brasil, né, e a gente está disponível sempre para ajudar, né, e esse é o trabalho da Fundação já há quase 76 anos, e foi esse o ideal. A Fundação nasceu a partir da necessidade de produção de livros, mas ela desenvolveu todo um trabalho e tem todo um know-how nesse sentido. Muito bem, 12:24, vamos seguir com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar, do comportamento também. Os benefícios da prática regular de exercícios físicos ao nosso organismo são inúmeros, vão desde a redução da gordura corporal e ganho de massa muscular, até também ganhos em relação ao metabolismo e promoção do bem-estar geral. E para que isso aconteça, os cuidados com a alimentação, claro, são fundamentais. Débora, o tema é cercado de mitos, temos aqui aquela briga com os doces, com os carboidratos, docinhos fit, alimentos que engordam, alimentos que emagrecem, não é isso? Quais são os mitos de uma maneira geral? Olha, acho que o mito principal é o carboidrato, né, hoje em dia, e é um mito antigo, né, então sempre culpam o pão, sempre culpam o macarrão,
E, como eu havia dito anteriormente, nunca pensam num contexto, né? É um perfil de alimentação que traz o indivíduo para aquele grau, né? Tanto de quantidade de gordura ou o desenvolvimento de alguma doença em específico que esteja relacionado justamente ao ganho de peso. Então, não é exatamente o carboidrato, mas o perfil calórico que essa pessoa consome. Ninguém ganha peso sem consumir mais calorias. Então, muitas vezes, inclusive, numa substituição do carboidrato pela escolha, acaba sendo uma escolha mais calórica, mais gordurosa, mais rica em gordura saturada, o que acaba sendo muito mais prejudicial pensando em ganho de peso e desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, a gente podia, primeiro, desmistificar isso. Não é a culpa do carboidrato, né? É o contexto da alimentação. Uma alimentação pobre em vegetais, algo que o brasileiro, por si só, não tem tanto hábito, né, de comer uma salada farta. Geralmente é uma folha de alface, 2 rodelinhas de tomate, e ali já tá dizendo que está comendo salada. Não, a gente gosta, né, falando em nutricionista, vamos dizer assim, a gente gosta de riqueza de alimentos, né, variedades de alimentos. Isso vai atribuir uma nutrição muito mais rica, muito mais variada em nutrientes, fitoquímicos, né, que são ali itens que estão presentes nos alimentos, né, que tem uma ação específica ali, pensando em antioxidantes, etc. Então, a gente tem que ir muito mais para esse básico do que pensar no carboidrato, pensar numa pílula, numa suplementação de alguma vitamina, o que carece aí na maioria das pessoas, né? Em que medida a educação alimentar, Débora, tem, tem início em casa, a partir do ensino dos próprios pais, ou passa pelo banco escolar, a educação lá na sala de aula que deve ter? Muitas crianças vão para a escola até atrás da merenda mesmo, e aquela merenda nem sempre é adequada, é completa, do ponto de vista nutricional. Por onde passa tudo isso? É crucial, na verdade, né? Então, começa em casa, sem dúvida alguma. Tem que lembrar que o paladar da criança ele é formado, né, na primeira infância, então na introdução alimentar. Então, a partir do momento que não é oferecido uma variedade de sabores, uma variedade de texturas, uma experiência com a comida realmente válida, realmente farta, essa criança vai ser um adulto totalmente seletivo, né, em relação à alimentação. Pode ter deficiências nutricionais importantes na infância, que é um momento também muito importante pensando em desenvolvimento, e principalmente desenvolvimento de doenças. Então, todo adulto foi uma criança. Então, o adulto de hoje, ele é consequência de uma criança de ontem, né? A gente tem que frisar isso de forma bastante importante, porque a gente sempre associa a criança a doce, a criança, ela pode tudo, né? Então, a gente não se importa muito com a qualidade da alimentação da criança. A gente só se preocupa com a qualidade da alimentação quando a gente já desenvolveu uma doença, mas aí já foi, né? Aí a alimentação vira mais remédio do que justamente um prazer, algo que a gente precisaria realmente ter prioridade, né? Então, a gente tem que trabalhar com a alimentação como realmente uma prevenção e base. É base e isso deveria ser levado como disciplina na escola. Então, começa em casa, mas a gente precisa incluir educação nutricional na escola, sem dúvida alguma. Falando da alimentação aqui na seara dos treinamentos, né? O que fazer antes do treino, o que fazer depois, as pessoas erram demais, né? Erram, e sempre, né, eu bato na tecla do suplemento, não estou trazendo nada contra a suplementação, nada disso, mas as pessoas ficam sempre colocando a responsabilidade do suplemento no resultado das coisas, principalmente falando em treino, né? Então, preciso tomar um suplemento X específico para ganhar mais massa muscular, tomar esse aqui antes do treino para perder mais gordura. E agora, com a pandemia, né, que teve aí muita informação desencontrada em relação a exercício em casa, em relação a exercícios que são bons para tal ponto, enfim, ficou um excesso de informação que confundiu muito as pessoas. Pensando em alimentação pré-treino, a gente tem que lembrar que o que a gente come imediatamente antes do treino não é energia para aquele treino, para aquele momento, porque a gente precisa de um tempo entre consumo, digestão, absorção e
armazenamento para aquilo virar energia, né? Então, o que você come imediatamente antes do treino não vai servir para aquele treino, né? O que vai servir de energia para aquele treino é o que a gente come horas antes. Então, novamente bato na tecla do contexto. Então, a gente está falando desde a hora que essa pessoa acordou, a gente já está pensando no perfil de treino, intensidade do treino, duração do treino, e aí a gente vai ter uma alimentação adequada. Quem vai calcular isso, quem vai especificar isso, é o nutricionista. Agora, na alimentação após o treino, não precisa ser necessariamente uma suplementação. A gente, na verdade, vai trabalhar muitas vezes com uma refeição sólida, um almoço, por exemplo, mas desde que a gente tenha ali um equilíbrio nutricional adequado, isso também é calculado e individualizado, tá? Mas a gente está falando das horas após o treino, a gente não está falando dos minutos após o treino. Então, a gente também vai se importar com todas as refeições que esse indivíduo vai fazer depois desse treino. Ou seja, é um dia que a gente não pensa em pré e pós. Parece que é só isso que interessa. Não, é o dia inteiro. Então, a gente trabalha com cálculo ali diário. Fazer um link aqui com a odontologia. A doutora Alessandra, muita, digamos assim, boca estragada aí no seu consultório, de gente se alimentando, especialmente agora, né, na pandemia, e muita gente em casa ainda, comendo o tempo inteiro, sem escovar dente nos horários corretos, ou até deixando de escovar os dentes, enfim. Aumentou o consumo de doce também na pandemia. Aí, vamos lá para o aparecimento de cárie, né? É verdade. Essa pandemia, as pessoas estocaram mais alimentos, como tem mais oportunidade de comer besteiras, como ela disse, os fast foods da vida. Então, o que acontece é que a escovação é muito importante. Então, as crianças vão para a escola, elas acordam, tem aquela rotina, tomam banho, escovam o dente. Em casa, perde um pouco essa rotina. Então, essa parte da escovação está bem mais precária. As crianças ficam em casa, os adolescentes, os adultos, então aquela rotina da escovação está bem ineficiente. E o que acontece é que essa fermentação dos restos de alimentos que ficam, né, juntamente com a nossa saliva, vai causar cárie. Então, realmente aumentou muito o índice de cárie e falta essa orientação básica, né? Nas redes sociais tem muita coisa agora, todo mundo tem acesso ao Instagram, todo mundo está olhando nas redes sociais, só que falta essa orientação de higiene bucal, de alimentação, de consciência. Só fazendo um parênteses aqui em relação ao que a Regina falou para a gente sobre a Dorina Novil, que tem um papel essencial, né, na sociedade. As crianças, elas vão se alimentar, né? Até queria fazer essa pergunta para ela, e essa diferença na parte visual da criança, né? Em relação à alimentação, não temos problema. Mas eu queria só fazer um parênteses, aproveitando aqui a oportunidade, que ela falou sobre o braille, né? Então, o que acontece? Para as crianças cegas, eu queria saber, para essas crianças que estão com deficiência grau de 10% de perda de visão, 20%, se elas já têm acesso lá no Dorina Novil a que faça essa aula, esse braille, antes de chegar à parte 100%, né, de deficiência visual. Pois eu queria aproveitar essa pergunta. Regina, em relação às cáries, está alta mesmo, viu, Mauro? Está alta. Tá. Vamos ouvir a Regina, então, com relação à sua pergunta. Então, no geral, vai depender muito, né, do grau de deficiência e do encaminhamento que essa deficiência vai ter, né? Então, existem aquelas causas de cegueira que são doenças que são progressivas e que a gente sabe que elas vão, né, a pessoa vai terminar perdendo por completo a visão. Então, na medida do possível, para que essa pessoa possa, né, essa criança possa, naquele momento, ela aprender, ela continuar, né, a sua vida escolar sem maiores problemas, ela vai se utilizar de recursos, porque além do braille, a gente tem recursos muito modernos para uso, né, para baixa visão, que são lentes, né, que vão aumentar, são lupas que vão aumentar bastante o tamanho da letra, o oferecimento, né, nos próprios recursos, nos tablets, nos computadores, nos smartphones, a possibilidade de aumento, né, do tamanho da letra. Então, vai depender muito do tipo de patologia, né, que aquela criança tenha, e é lógico que, na medida do possível,
sendo uma questão progressiva, uma patologia progressiva, ela já vai sendo introduzida no Braille, né, para que ela realmente, no momento que ela perca por completo a visão, para que realmente o impacto seja menor. Bem, faltando 25 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala vai para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador, a gente retorna daqui a pouquinho, é bem rapidinho com a sequência dos nossos temas. Até já! Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 24 minutos para 1 da tarde. Agora, programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Quarta-feira por aqui, os temas relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. E agora a gente vai falar sobre o seguinte: confirmada a gravidez, a futura mamãe precisa tomar cuidados especiais, fazer um bom pré-natal e, claro, visitar periodicamente o dentista, já que a saúde bucal da mãe afeta diretamente o bebê. Especialistas alertam que as gestantes estão mais sujeitas a problemas como cáries e gengivite, além de precisarem de orientações específicas sobre aleitamento, higiene oral e hábitos alimentares saudáveis. Também um tema cercado de mitos, não é, doutora Alessandra? Por onde começar? Descoberta a gravidez, o que a futura mamãe tem que fazer? Bom, vamos começar. Quando a gestante ela tem o diagnóstico, né? Estou grávida. A primeira coisa, ela tem que já ir no obstetra, o médico que vai dizer tudo isso, vai fazer uma suplementação. Essa troca, né, de nutrientes entre a mãe e o feto, ela ocorre, né, na parte interna uterina. Então, ali começa tudo. Então, por exemplo, o cálcio, nessa troca de cálcio entre o feto e a mãe. Se ela não tem uma reposição, um suplemento de cálcio, o bebê vai puxar o cálcio que ela tem para ela. Não vai sobrar para ser dividido. Então, por exemplo, o cálcio é muito importante na formação dentária. Lá na frente, por exemplo, uma criança que já tem seus 7 anos, que começa a aparecer entre 6 e 7 anos os primeiros dentes, ele já vem com defeito. Chama hipoplasia de esmalte. Essa hipoplasia vem aquela falta do cálcio que a mãe não teve na gestação. Quando a criança foi, né, vamos dizer assim, popularmente dizendo, ele foi puxar o cálcio da mãe, não teve o suficiente. Então, já vai acontecendo aqueles problemas diários. Outra coisa, a mãe, quando ela vai começar a fazer a higiene bucal, toda vez que ela tiver que fazer uma escovação, tem que usar o fio dental. A escovação só por si não adianta. As escovas dentais, hoje nós temos escovas fantásticas, com muita tecnologia no mercado. Só que entre os dentes, o que vai limpar é o fio dental. E é onde o alimento fica e causa a famosa gengivite. E essa gengivite, numa gestante, ela é muito mais acentuada, justamente porque essa parte de nutrientes da mãe está mais fraca, ela está um pouquinho mais debilitada. Com a reposição total que tenha de polivitamínicos, que o seu obstetra vai passar, né, que o médico vai decidir o que ela tem depois de fazer todos os exames, vai melhorar bastante. E a criança, o feto, ele vai ter uma formação melhor da formação da dentição, justamente porque ele vai ter um desenvolvimento uterino de crescimento mandibular também. E esse crescimento mandibular depende totalmente de todos os nutrientes que ele conseguiu puxar da mãe, senão vai vir com defeito. Sim. Seria mais isso. Sim, e sobre a própria criança, qual é o primeiro momento que se deve levar a criança a um odontologista? O primeiro momento, a criança, quando ela tem mais ou menos um ano e pouco, já tem que fazer a primeira consulta. Todo
dentista que recebe... Nós temos pediatras, né? Temos especializados nisso, mas todo dentista tem a capacidade de avaliar uma criança de 1 ano e pouco, justamente a parte de flúor, né? Hoje nós temos o flúor na água, hoje a nossa água, antigamente não era assim, né, Mauro? Hoje nós temos a água fluoretada. Então, assim, essa aplicação de flúor que fazia nas escolas, essas campanhas que tinham, hoje em dia não temos mais, né? Isso foi um pouco deixado de lado, porque a água ela já fluoretada já é o suficiente. Crianças menores que 1 ano e meio, 2 anos, não podem ter cremes dentais com flúor. Então, quando a mãe for comprar um creme dental, porque essas crianças criarem o hábito, né? Tudo é lá na base, como diz a doutora. O hábito. Então, ele vai ter que ter uma escovação, uma pasta dental sem flúor. A orientação é essa. Passou dos 2 anos, já pode começar a ter flúor também. Até porque a criança vai engolir o produto, né? Sim, essa ingestão do flúor. Exatamente, exatamente. 19 minutos para 1 da tarde agora. Doutora Lorena Soares, os procedimentos de harmonização facial requerem cuidados com o uso do ácido hialurônico. Uma das complicações que tem sido verificadas é o chamado ETIP, é o edema tardio intermitente e persistente. Segundo especialistas, os excessos de produtos de má qualidade, o uso incorreto do tipo de ácido hialurônico para uma região e sua aplicação mal feita podem gerar um resultado não estético e oclusão vascular, com riscos até de necrose e cegueira. Mas o ácido hialurônico está na moda, né? Tá tão bem usado agora, né? Como é que a gente tem que fazer esse alerta, então, doutor? Então, eu quis puxar esse tema justamente porque só se fala das partes boas e de vez em quando sai algum escândalo. No final do ano agora, como a gente teve um processo, pessoas que iriam estar muito bem, né, para passar as peças, foi no meu consultório, acho que o doutor Alexandre deve ter sentido isso também, um boom de pessoas que querem fazer justamente pelo marketing excessivo do antes e depois, né? Tem como eu melhorar. Tem sim, o ácido hialurônico é uma excelente ferramenta. Ele devolve, né, a hidratação, a perda, a gente consegue fazer uns lados legais, porém a gente tem que tomar conta com o excesso, né, com a qualidade do produto e principalmente com uma avaliação individual sobre cada um. Não existe padrão de beleza, nós somos belos de acordo com a nossa essência, então existe vários perfis facial. As pessoas, às vezes, elas querem todo mundo estar com o rosto, né, a gente brinca que é uma lábio bem marcado, um mente bem feito, bocão. E aí, para você devolver, talvez, para quem não tenha a questão mandibular, que a doutora Alessandra falou, às vezes uma má formação, tem que fazer uma cirurgia, né? Existe um processo para tratar, mas quer resolver tudo com o produto que preenche, que volumiza. E aí, onde mora o período. Por quê? O antes e depois imediato é incrível. As pessoas fazem a foto, só que existe um período de 3 a 7 dias que a gente chama de processo inflamatório. Ele é uma substância que atrai água. Quando eu insiro, quando eu começo a preencher para ver o resultado imediato, eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar um espaço que vai ter a atração de água naquele local. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo lábio. Eu vou preencher os lábios, o paciente está olhando no espelho, ele fala, não gostei, quero mais, quero mais. Só que nós, como profissionais, a gente tem que ter o senso crítico de falar assim, olha, vai ficar legal, mas existe um processo que chama edema. O que é edema? Vai puxar mais água, o seu lábio está legal agora, ele vai ficar enorme, vai encher, vai inchar, vai absorver e vai acomodar. Esse período, que é o edema natural, vai acontecer nesses 7 dias, você tem que dar essa consciência. Então, tem que deixar espaço para isso. Por quê? Se eu colocar uma quantidade grande de produtos no consultório e perceber uma compressão, que é uma obstrução vascular, nós estamos falando de pequenos vasos sociais, vasos finos. Se eu perceber no consultório que houve uma oclusão, eu tenho um produto que eu tiro e está como nada, tem um antídoto, aí a hialuronicidade. Porém, eu percebo no consultório e tiro. Mas se o paciente vai para casa, ele vai começar esse processo inflamatório. Então, o primeiro dia já começa a inchar, o segundo, o terceiro dia eu sempre digo que é o pior. Então, o paciente manda uma foto no outro dia, eu falo, legal, mas vai inchar mais. Legal, vai inchar mais. Nesse terceiro dia pós-procedimento, esse edema, ele pode ser tão forte que ele pode comprimir pequenos vasos. E aí vem uma obstrução tardia. E aí a gente não consegue detectar, se o paciente não te fala, não vê nada. Quando ele vê, quando ele percebe, ou ele manda mensagem, já tem uma isquemia. Essa isquemia é falta de circulação local, e faltou circulação numa região pequena, ou qualquer parte do corpo, o que vai acontecer? Necrose, morte celular.
Teve a necrose, pode evoluir para qual? Uma infecção, está cheia de bactérias no nosso face. Olha como uma pequena observação de achar, não, eu faço perfeito, fiz um consultório, o paciente saiu incrivelmente perfeito. Eu sou professora coordenadora de pós-graduação, estou há 10 anos no mercado. O que eu mais recebo de intercorrência de colegas é a tardia, não é no consultório. Detectei no consultório, está ótimo, é justamente por causa desse edema. Aí qual é a grande questão? Resolvi, passei a aplicação, passei esses 7 dias, o paciente voltou em 15, 30, está perfeito. Só que existe esse... O que acontece? Enquanto existe o produto dentro do corpo, ele pode durar de 6 a 1 ano e meio, até 2 anos, o corpo pode reagir a ele e criar um edema tardio, entendeu? Então, a quantidade de produto que você coloca hoje, passou 30 dias, está tudo bem? Não. Daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses. E aí, pegando os temas de vocês aqui que a gente começou, a vacina. Não é que a vacina gere edema tardio. É que qualquer coisa, uma infecção, uma virose, a doença, COVID, qualquer coisa que bate no sistema imunológico ou que mexe nela, faz o corpo acordar. O ácido hialurônico é natural em relação ao que o nosso corpo produz, mas ele ainda é visto como um corpo estranho, até que o corpo perceba que está compatível. Toda vez... Você está me escutando? Sim, sim. Né? Lorena, essas intercorrências, elas são mais comuns por reações do paciente em relação aos produtos, em relação ao próprio procedimento em si, ou por erros do profissional? São variáveis. Por isso que eu estou falando, você tem a primeira parte, que é a avaliação e detecção de espaço, para ter a consciência que você pode preencher até um espaço e esperar uma distância, porque você tem que prever o edema. Você tem que prever o edema. Eu vejo que muitos profissionais estão tão impressionados em querer mostrar para o paciente antes e depois de imediato, que eles esquecem de ver, tá, eu pus uma quantidade, mas ainda vai vir esse inchaço. E esse inchaço pode acontecer durante o procedimento ou 3 ou 6 meses depois, entendeu? E aí, a qualquer hora, o excesso de produto pode causar uma compressão, isquemia e necrose. Eu quero falar disso porque chamou muita atenção. Ano passado, uma integrante da Fazenda, eu não sei o nome dela, ela fez uma intercorrência fora do Brasil e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Colocou muito produto, deu tudo certo, ela viajou e ela teve... O E-tip, né? Eu não consigo lembrar bem se foi o E-tip ou se foi o que ela teve. E aí ela teve que fazer uma cirurgia para tirar o produto. E aí causou a intercorrência que ela tem à boca. Olha, você vê, foi algo depois, não foi imediato. Então, muita gente pensa só, tá no consultório, deu tudo certo. Não, passou os 15 dias, ele voltou, tá tudo certo. Deu 30 dias, pois é, pode acontecer. Por quê? Qualquer influência ambiental, por exemplo, má alimentação totalmente ligado ao sistema, o corpo fica extremamente inflamado. A vacina, uma infecção recente. Aí o que acontece? O corpo incha onde tem produto com ácido hialurônico. Então, o profissional tem relação? Sim, ele tem que ter a consciência, porque só ele sabe que dessas reações. 2, o paciente tem que ter consciência que ele não fez algo invasivo, não é uma cirurgia, mas ele colocou um produto lá. Ele tem que ter consciência disso? Sim. E a qualidade do produto, com certeza. Ok, meninas, 12 minutos para 1 da tarde agora. Vamos lá. Bem rapidinho para a gente seguir aqui com as perguntas da audiência. Ótimo. São coisas diferentes, né? A doutora explicou muito bem, aí foi bem informativo. E-tipes e necrose são coisas bem distintas. Então, o que acontece? O ácido hialurônico é um componente que nosso tecidual, que a gente já tem no corpo, então ele é totalmente compatível. Só que uma parte dele, para dar esse gel, ele é industrializado, que é o BDDE. Então, assim, isso vai causar E-tipes naquele paciente que tiver um processo infeccioso. Se ele tiver uma parte viral, bacteriana, então isso é do corpo da pessoa que pode causar esse edema, esse E-tipes. A necrose pode ser também por um problema profissional. Por quê? A necrose, você tem que conhecer a anatomia, saber aonde você vai aplicar esse ácido, como a doutora disse, que espaço vai estar, porque eu posso fazer um preenchimento labial, pegar uma artéria que ela é inteira na face, ela não começa aqui, ela faz o caminho, a ramificação. Então, vai ocluir por quê? O que é ocluir? É colocar esse produto dentro do vaso sanguíneo, ele não tem como circular mais o sangue, então ele para aqui, o sangue não circula, chega nos olhos, por isso cegueira, né? Porque ele pode obstruir
uma artéria que começa e ela vai subindo, né? Tem os nomes dessas artérias, e ela vai chegar na supratronclear e vai dar uma cegueira. Então, aí vem a diferença do que é natural, o que é o produto e qual é o problema de um profissional não conhecer a anatomia e querer fazer. E o excesso também disso pode ocluir. Vamos lá, perguntas da nossa audiência, 10 minutos para 1 da tarde agora. Regina, a Marina Gama está com a gente no nosso canal no YouTube e ela pergunta como é que anda o desenvolvimento de meios de comunicação digitais para deficientes visuais. Eu acho que está bastante evoluído, a gente tinha uma preocupação, né, com todo esse avanço tecnológico, a gente se preocupava muito com essas questões, e então a gente conseguiu um avanço bastante grande, então é possível você tornar, né, o meio digital acessível às pessoas com deficiência, mas isso é um trabalho, né, um trabalho de governo, é um trabalho das empresas, é um trabalho, né, de várias pessoas, para que de fato os recursos existem as possibilidades, e sempre existem pessoas trabalhando nesse sentido, né, e outra coisa que é importante ressaltar é o que a gente tem lá como lema da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, da ONU, que diz nada sobre nós sem nós. É de sempre as pessoas com deficiência, seja visual, seja qual for a deficiência, que elas sejam ouvidas, né, que tudo possa nascer já de uma forma acessível, que é muito mais fácil que as coisas nasçam acessíveis do que elas se tornem acessíveis depois de prontas, né? Então, sempre ouvir as pessoas com deficiência para que elas possam dizer o que é o mais importante para elas, porque elas são os usuários de tudo isso, né? Então, a opinião delas é imprescindível. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, que está todos os dias com a gente aqui participando e perguntando. O doutor Alessandro, ele quer saber se um tratamento dentário que requeira várias sessões de anestesia pode causar problemas em pacientes que são cardíacos. Olá! Então, nós temos alguns anestésicos justamente para esse tipo de paciente. Então, tem uma quantia certa, né? O anestésico do dentista é um tubete, né? Ele é aquele tubete pequenininho. Nós temos uma quantidade por peso corpóreo e esse anestésico, que ele é sem vasoconstritor, que pode ser para gestante, para diabéticos, para qualquer outro tipo de problemas imunossupressores. Então, não causa... É difícil. A quantidade tem que ser muito excesso, é difícil acontecer, é difícil. Essa questão do anestésico vai ser sempre o profissional vai levar em consideração se é cardíaco, se não é cardíaco, se é diabético, enfim, a doença de cada um, as doenças de cada um, não é? Sim, exatamente. Nós temos anestésicos típicos para cada paciente, para cada comorbidade. Lorena, Marcelo Rodrigues está com a gente no Instagram e quer saber se o seu método de fios absorvíveis, que leva o seu nome, inclusive, já é conhecido e utilizado em outros países. Se o meu método, então, o método que eu desenvolvi, eu comecei a apresentar na tese do meu doutorado, foi interrompido devido à pandemia, né, na Argentina, mas eu já apresentei ele em Nova York, dentro da universidade, e é um método que eu consigo inserir na região temporal, mas de uma forma sem ter que mexer nessa região, porque vamos falar da cirurgia, né? As pessoas cortam aqui e mexem na região do SMAS, que aí reposiciona a face. Tem um método já utilizado muito no Brasil, que é rapar a cabeça e colocar os fios nessa região. Eu consegui desenvolver o fio de PDO, que é o fio absorvível hoje mais utilizado, e fazendo a inserção por baixo. Então, é um método que está para ser globalizado em breve. Eu estou com grandes parcerias e tem uma publicação oficial, que é, inclusive, a minha tese de doutorado. Muito bem. Aline Gomes, no Facebook, quer saber, Débora, em que medida os anabolizantes podem interferir no metabolismo de um esportista, de um atleta? Olha, bastante, né? Vai depender principalmente do tipo de anabolizante, então a gente tem uma série de variedades, né? E lembrando que os hormônios, eles têm uma regulação, então todo o funcionamento do corpo, ele ocorre a partir de uma regulação para manter quantidades adequadas de determinado hormônio ou algum outro componente numa quantidade, vamos dizer assim, basal ou aceitável, né? A partir do momento que a gente tem uma inserção de um anabolizante de forma exógena, ou seja,
um hormônio que está vindo de uma parte de fora do nosso corpo, a gente vai ter toda ali uma inibição. Isso, claro, vai depender do tipo de anabolizante, mas a gente vai ter uma inibição da produção desse hormônio de forma endógena, do nosso próprio corpo. Então, a partir do momento onde há a pausa do uso desse anabolizante, pode ocorrer um desequilíbrio hormonal. Fora que um hormônio, muitas vezes, dependendo da origem desse hormônio, ele vai depender da produção de um outro... Então, assim, uma cadeia que a gente tem da produção desses hormônios, um vai depender da produção do outro. Então, se a gente agir na fase final dessa cadeia, a gente pode inibir a fase inicial dela. Isso a gente tem que ter, primeiro, muita parcimônia com o uso de anabolizante. A gente tem uma série de problemas, né, de efeitos colaterais. Lembrando que a mulher, ela tem um metabolismo completamente diferente em relação à testosterona, né? Fora, principalmente, as consequências que a gente tem em relação à voz, e a pelos, uma série de outras questões. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, tem que ver se realmente há necessidade. Se for para fins estéticos, eu não recomendo. Os hormônios, eles podem ser usados para tratamento de doença, mas isso é com o médico. 3 minutos para 1h agora. Meninas, a gente já está no final do programa, vamos para o encerramento. Você está com a palavra, então. Débora, sua mensagem final e sua despedida. Bom, pessoal, minha mensagem principal é previnam-se. E eu estou falando de prevenção, não estou nem falando só de Covid e doenças. Eu estou falando justamente de tudo que a gente tem hoje em relação à saúde, a gente tem muita desinformação, né? Então, previnam-se da desinformação. A gente precisa... Desculpa. Pode concluir. A gente precisa começar pelo básico. Seus canais, Débora? Meu canal é o Instagram, é Débora, com H depois do A, lestinge.nutri. Alessandra Oldani, sua despedida e seus canais, por favor. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. A minha mensagem é que todos se cuidem e tenham empatia pelo próximo. Você pensando no seu próximo é porque você cuidou melhor de você também. E o meu contato é o meu Instagram também, que é dra.aleoldani. Estou disponível no meu direct para responder o que vocês tiverem de dúvidas. Obrigada. DRA Aleoldani, DRA de doutora, né? Abreviação de DRA.aleoldani. Regina Oliveira, suas despedidas, seus canais? Bom, só reforçando, eu queria dizer que eu hoje fiquei muito impressionado com uma notícia de uma cantora, acho que na Eslováquia, que se contaminou propositalmente e acabou morrendo. Então, que as pessoas pensem que realmente a Ômicron pode ser menos letal, menos prejudicial, mas ela vai continuar causando problemas de internação, problemas de saúde e todos os problemas que nós estamos tendo decorrentes da pandemia, os problemas sociais, políticos, econômicos e os problemas pessoais, até problemas de relacionamento. Então, que todos pensem em si e pensem também no próximo. A Fundação Dorina está disponível, eu estou disponível também na Fundação, nosso site www.fundacaudorina.org.br, fundação sem o cedilha, sem o atil. Então, www.fundacaudorina.org.br. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Regina. Esse caso que você destacou da cantora tcheca, ela na República Tcheca, o nome dela Ana Horka, cantora de um grupo local lá, apesar dos apelos, né, do filho e do marido, ela do grupo antivacina resolveu se contaminar propositalmente com a Covid-19 e acabou morrendo. Mas é impressionante. Mas vamos aqui em frente. Falta quem a despedida aqui agora? Lorena, é isso? Quem falta? Quem que eu não chamei? Me perdi aqui. Vamos lá, Lorena. Gratidão pela oportunidade, adorei o tema, adorei falar com essas pessoas incríveis. Regina, parabéns pelo seu trabalho, inclusão é tudo, acho que a gente tem que ter respeito ao próximo. Eu trabalho hoje com harmonização corporal facial, porque eu sou integrativa, e eu falo que, o tema que eu falo das intercorrências é justamente para evitar uma das intercorrências que você já tem. Imagina você tirar isso de alguém por um erro
estético, que é a cegueira, que pode ser uma sequela, assim, da harmonização facial. Gostaria de agradecer e dizer para vocês que a minha mensagem é: seja integral, seja integrativo. Não adianta você pôr um estimulador de colágeno se você não se alimenta bem. Não adianta você querer cuidar do dente se você está, né, obeso, alguma coisa assim. Não adianta você indo para um local e pensar que você tem que estar com força só para você. Existe um próximo com uma deficiência que também precisa. Minha rede para vocês entrarem em contato é @DRA Lorena Soares. Eu respondo direct, sempre ponho informação. Como eu sou professora, eu acabo ensinando junto aos meus clientes, as pessoas que têm interesse de saber qualquer assunto relacionado à saúde e estética. Muito obrigado pela presença de vocês todas. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento, então, de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje Lorena Soares, biomédica esteta, a Regina Oliveira, coordenadora de revisão de Braille da Fundação Dorina Nuil para Cegos, a cirurgiã dentista Alessandra Oldani e a Débora Lestinge, nutricionista especialista em nutrição esportiva e obesidade e emagrecimento. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, muito obrigado, Fabiano, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui sempre, todos os dias. Chegando agora ao musical Trianon, até às 6 da tarde, depois às 6 o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. Antes de tudo, a repórter Débora Mendonça traz ao vivo as informações do trânsito aqui na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. Obrigado pela audiência, 1 e 1, tchau, até amanhã.